Geometria Matemática, sexto ano, Formas Geométricas Espaciais. Vamos estudar os prismas e pirâmides. Ao final desta aula, você deve saber o seguinte: você deve saber o que se chama de sólido geométrico, reconhecer o que são faces de um sólido, as arestas de um sólido, os vértices de um sólido, deve definir, classificar e dar nome a um prisma, reconhecer e nomear os elementos de um prisma, reconhecer e classificar um sólido poliedro e não poliedro, saber quando ele é chamado poliedro e quando ele é chamado não poliedro, reconhecer a relação de Euler e aplicar nos prismas regulares, reconhecer uma pirâmide e seus elementos, classificar e nomear uma pirâmide, reconhecer a planificação de prismas regulares, reconhecer e definir prisma côncavo e prisma convexo. No final dessa aula, anote, você vai resolver as questões indicadas nas páginas 106 e 111 do nosso livro didático, páginas 106 e 111. Observe as figuras abaixo e você vai reconhecer todas essas figuras como sólidos geométricos. No momento, você vai pensar num sólido como sendo uma figura em três dimensões, que são altura, largura e comprimento. Veja, todas essas figuras, aqui elas têm altura, têm largura, têm comprimento. A caixa de papelão abaixo, na figura, tem forma espacial e possui três dimensões. A gente diz espacial porque ela possui as três dimensões: altura, largura e comprimento. O que são as faces de um sólido? São as superfícies planas. Então a gente chama de faces só as superfícies planas. As arestas de um sólido são os segmentos que representam a união das faces. Então veja, a aresta do sólido aqui, vocês estão vendo a aresta, são esses segmentos que unem as duas faces. Então as arestas são os segmentos que unem as faces do sólido. Vértice de um sólido são esses pontos, os vértices são esses pontos que unem as arestas. Então você vai ter que reconhecer vértice, olhar e saber, isso aqui é um vértice, aqui eu tenho um outro vértice, aqui eu tenho um outro vértice, aqui eu tenho um outro vértice, aqui um outro vértice. Então, todos esses pontinhos que ligam as arestas são chamados de vértices. Nós temos o sólido chamado prisma. Então, o prisma é fácil de identificar um prisma. O prisma é a figura geométrica espacial, porque tem largura, comprimento e altura, cujas bases superior e inferior são iguais. Aqui, ó, base superior, base inferior, iguais. Né? Todas as bases são iguais. Essa base igual a essa base igual a essa. Então, toda figura que tiver as bases superior e inferior iguais, elas são chamadas de prisma. Ela será um prisma. E ele depende, o nome dele depende da base. Essa base é um triângulo, é chamado prisma triangular. Essa base é um quadrilátero, chamado de prisma quadrangular. Essa base é um pentágono, chamado de prisma pentagonal. Base hexagonal, prisma hexagonal. Se eu tiver um prisma com 9 lados na base, ele será um prisma eneagonal, um prisma que terá 9 lados. Um prisma, se tiver 7 lados, é heptagonal. Os elementos do prisma: você olha o prisma, vê uma base superior e vê uma base inferior. Vê os lados dele, olha. Os lados dele são formados por face, que a gente chama face lateral.
Se bem que a base superior e inferior também são fáceis, mas de acordo com a posição delas, são especiais, são chamadas de base. Temos a aresta da base, as arestas da base, e temos a altura dele e as arestas laterais. Então, esses são os elementos do prisma fácil de identificar. O prisma reto. Então vamos ver o que é que a gente chama de, o que é que a geometria chama de prisma reto. O prisma é reto quando o ângulo formado entre a base e o lado é de 90 graus. Então a base e o lado, olha, esse ângulo formado entre a base e o lado é de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, a base e o lado, o ângulo formado entre a base e o lado é de 90 graus. Aqui você está vendo, olha, base e lado 90 graus, base e lado 90 graus, base e lado 90 graus. Então, são prismas, porque tem as duas bases iguais, reto, porque o ângulo formado entre a base e o lado é de 90 graus. O prisma oblíquo é exatamente o que não é reto. Aqui, olha, prisma reto, ângulo formado entre a base e o lado, 90 graus. Prisma oblíqua, o ângulo não é de 90 graus. Prisma reto, ângulo de 90 graus. Ele é todo aprumadinho, tá vendo? Todo reto. Esse aqui, olha, prisma oblíquo, o ângulo não é de 90 graus. Então, o prisma reto e o prisma oblíquo, fácil de identificar. Olhou, já sabe qual é. Aqui eu tenho um resumo, prisma reto e prisma oblíquo. Olha, o prisma reto, a caixinha toda bem feitinha, com ângulos de 90 graus. O prisma oblíquo, o ângulo não é de 90 graus. Você tem que identificar quando um prisma é reto, quando ele é oblíquo. Prisma regular e prisma irregular. Essa palavra regular, a gente já imagina ele todo certinho, não é? Todos os lados iguais e todos os ângulos também. Então, é um prisma regular. O prisma regular, todas as faces laterais são iguais. No prisma irregular, todas as faces não são iguais, não são todas as faces que são iguais. Eu posso ter duas iguais, mas todas não. Está vendo aqui? O prisma regular, aqui e aqui o prisma irregular. As faces são diferentes. Então você tem que olhar e saber quando é que o prisma é regular, quando ele é irregular. Ora, o prisma convexo e prisma côncavo. Então, essa denominação de convexo e côncavo vai depender da base. Olha, essa base é um polígono convexo. Convexo quer dizer, todas as pontinhas dele são para fora, tá vendo? Ele não tem nenhum ângulo para dentro. Esse daqui tem esse ângulo aqui para dentro. Então, ele é chamado de côncavo. Tem essa parte para dentro, é côncavo. E esse aqui é o convexo. O convexo, ele tem todas as partezinhas para fora. Então, prisma convexo e prisma côncavo. Tem essa parte. Isso depende do polígono da base. Se o polígono da base for convexo, ele é prisma convexo. Se o polígono da base for côncavo, ele é um prisma côncavo. O prisma convexo tem como base um polígono convexo. O prisma côncavo tem como base um polígono côncavo. O que é um poliedro e um não poliedro? Poliedro, um sólido é chamado poliedro quando todas as suas faces são planas. Observe, todas as faces são planas. Então, ele é chamado de poliedro. Todas as faces são planas. Se todas as faces não forem planas, ele é chamado de
não poliedro. Então, todas as faces planas, poliedro. Se tiver alguma face que não seja plana, como esse daqui, ele é chamado de não poliedro. Revisando, até agora a gente já viu, né, aprendemos o que é uma aresta, o que é um vértice e o que é uma face. Está aqui na figura, olha, aresta, os segmentos que unem as faces, o vértice, os pontos de encontro das arestas. E a face são os lados do sólido, né? Sólido geométrico, mais uma vez aqui, olha, poliedros, tá vendo? Todas as faces são planas, está aqui, olha, poliedro, paralelepípedo, pirâmide, cubo e prisma triangular. Aqui o cilindro, que ele não é poliedro. O cone também não é poliedro. Por quê? Porque não tem faces planas. A relação de Euler. Tente descobrir alguma relação matemática entre o número de vértices e o número de arestas desses polígonos, desses sólidos. Veja. Quantos vértices tem aqui o prisma triangular? Vamos ver. Quantos vértices? Eu tenho 3 aqui em cima, 3 aqui embaixo. Então, eu tenho 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Confirme, 6 vértices, 5 faces, 9 arestas. O prisma quadrangular. Quantos vértices? 8, 6 faces e 12 arestas. No prisma pentagonal, 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Prisma hexagonal, 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. Veja a relação entre o número de vértices e o número de arestas. A relação entre um. Então, o número de vértices e o número de arestas. Veja, o número de vértices aqui é 6, o número de arestas é 9. O número de vértices aqui é 8, o número de arestas é 12. Passou de 6 para 9, passou de 8 para 12. Então, é como se eu botasse aqui, olha, 6, a metade de 6 é 3, mais 6, 9. De 8 passa para 12, é só somar a metade. De 10, passou para 15. 12, a metade de 12, 6, mais 12, 18. Então, se eu tivesse aqui um polígono onde eu tivesse 20 vértices, quantas arestas eu teria? Então, por essa relação, eu teria 30, não é? Porque 20 mais a metade de 20 dá 30. Então, a relação é o quê? O número de vértices é 2/3 do número de arestas. É como se eu dividisse arestas em 3 partes e pegasse 2. Então, 2 partes, 9 dividido, a fazer o exemplo aqui com 9, então eu tenho 3 mais 3 mais 3, olha. Então, aqui, olha, 2 de 3, está vendo? 2 de 3. Então, aqui eu tenho 2/3. O vértice são 2/3 da aresta. O número de vértices é 2/3 do número de aresta. A relação de Euler, a gente estudou isso em sala. Veja, eu vou pegar novamente o número de vértices, número de faces, número de arestas, que nós acabamos de fazer na página anterior, e relacionar os 3. Tá? Veja, 6 mais 5, 11. Eu tenho 9, para 11 faltam 2. Então, eu tenho 6 mais 5, 11. Tá vendo? Eu tenho 9, para 11 faltam 2. Ora, 8 mais 6,
14, 2. Quanto falta para 14? 2. 10 mais 7, 17. Eu tenho 15. Quanto falta para 17? 2. 12 mais 8, 20. Eu tenho 18. Quanto falta para 20? 2. Então, observe que esse 2 aqui, ele é constante, Ana. Ele é constante. O que é esse 6? Esse 6 é o número de vértices. O que é esse 5? Esse 5 é o número de faces. E o que é esse 9? Esse 9 é o número de arestas. Então, eu posso dizer que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Só conhecendo um pouco de Leonhard Euler, que foi quem idealizou esta fórmula. Temos aqui, olha, o número de vértices mais o número de faces, igual ao número de arestas mais 2. Então, esta fórmula, ela nos dá a relação entre vértices, faces e arestas. Os polígonos e sua nomenclatura. Aqui eu vou passar direto, porque é somente o número de lados e o nome correspondente. Então, um lado só não forma polígono, a gente não vai dar nome. Então, se o sólido tem também só uma face, não forma, a gente não vai dar nome. Dois lados também não formam polígono, não vai ter nomenclatura. Duas faces também não formam sólido, não vai ter nomenclatura. Três lados a gente já forma o trilátero, que é o triângulo. Três faces, o triedro. Veja o nome, a formação da nomenclatura. Trilátero, três lados, e aqui triedro, que são número de faces. Quatro lados, quadrilátero. Quatro faces, tetraedro. Tetra significa quatro, a gente sabe. 5, pentágono. 5 faces, pentaedro. 6 lados, o hexágono. 6 faces, o hexaedro. 7 lados, heptágono. 7 faces, heptaedro. Vá observando. Então, nós temos aqui os nomes, né, a nomenclatura dos polígonos, de acordo com o número de lados, e dos sólidos também de acordo com o número de lados. Continuando aqui, a gente vai fazer agora do número 11 até o número 20 de lados. Vá observando. Então, temos aqui de 11 lados até 20 lados, os polígonos e os sólidos. Não precisa decorar agora, mas
a gente, com o uso, vai memorizando. Vamos para a próxima página. Tente resolver isso. Quantas faces possui um sólido que foi construído com 14 vértices e 21 arestas? Aplicando a relação de Euler, que a gente viu agora há pouco, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Substituindo os valores que a gente tem. A gente tem o número de vértices, que é 14, tem o número de arestas, que é 21. Então, efetuando a operação indicada, eu fico com 14 mais o número de faces, dá 23. Qual é o número que somado a 14 vai dar 23? É o número 9. Então, esse sólido que a gente está procurando, ele tem 9 faces. Assim, 9 deve ter 9 faces o sólido. Então, vamos ver, o sólido pode ser esse sólido aqui, olha. Ele tem 9 faces, está vendo? Ele tem aqui, só para elucidar a questão anterior, ele tem aqui quantas arestas na base? 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 lados na base, né? 7 arestas. Então, nós temos aqui um heptágono na base. Então, nós temos o heptágono, é o prisma heptagonal. A figura abaixo representa um prisma heptagonal. Cada base tem 7 arestas e 7 vértices. Nas duas bases temos 14 arestas e 14 vértices. Na altura temos 7 faces e 7 arestas. Assim temos ao todo 21 arestas, 14 vértices e 9 faces. Então, o sólido que a gente estava procurando pode ser esse daqui. Né? Pode ser esse daqui, o prisma heptagonal, que atende à condição de Euler. Número de vértices mais número de faces igual ao número de arestas mais 2. Poliedros, a gente já falou, são sólidos geométricos limitados somente por superfícies planas. Superfícies planas. O S está aqui escondido. Superfícies planas. Tente responder isso. Por que os sólidos abaixo são prismas? A gente aprendeu que prisma é todo sólido cujas bases superior e inferior são iguais. Então, eles são chamados prismas porque as bases são opostas, são iguais, faces, e tem as faces laterais retangulares. Quais prismas abaixo são retos? Todos, né? Todos são prismas retos. Qual prisma abaixo tem 6 vértices? O do meio, né? O prisma triangular. Qual prisma abaixo tem 6 faces? O prisma quadrangular. Quais prismas abaixo têm 2 bases? Todos. Qual prisma abaixo tem 9 arestas? 9 arestas. É o prisma triangular. Quais prismas abaixo são convexos? Todos. Nenhum tem concavidade. Todos. Vamos para a página seguinte. Tente responder essa. Qual o polígono que forma as faces laterais desse prisma? As faces laterais desse prisma são formados por retângulos. Então, o polígono é o retângulo que forma a face lateral. Quantas faces tem esse prisma? Quantas faces tem esse prisma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 faces laterais, né? São as faces laterais, mas ele tem essa que é uma base e essa que é outra base. Então, 6 laterais mais as 2 bases, 8 faces. Lembramos-nos que as bases também são faces.
Qual o polígono da base do prisma? Ele tem 6 lados, ele é um hexágono. Quantos vértices você vê aqui? 6 embaixo, 6 em cima, 12 vértices. Quantas arestas? 6 na base inferior, 6 na base superior e 6 arestas laterais, 18. Qual o nome desse prisma? Prisma hexagonal. Ele é reto, ele é convexo, né? E é regular. A pirâmide. Como se identifica uma pirâmide? Todas as faces laterais da pirâmide são triângulos. A base pode ser ou não um triângulo, a base pode ser um outro polígono, mas as faces laterais são sempre triângulos. O nome da pirâmide depende do polígono de sua base. Se o polígono, no caso aqui, for um pentágono, ela é chamada de pirâmide pentagonal. Se for um retângulo, ele é chamado de pirâmide retangular. No caso, se for um quadrado, quadrangular. Se a base for um triângulo, ela é uma pirâmide triangular. Então, o nome dela é em acordo com a base. Então, o nome depende do polígono da base. Tente responder essa. Qual o polígono que forma a face dessa pirâmide aqui? O polígono que forma a face da pirâmide. Da pirâmide em geral é o triângulo. Quantas faces tem uma pirâmide? Uma aqui indefinido, qualquer pirâmide. Quantas faces tem a pirâmide? Ora, ela vai ter sempre, o número de faces dela vai ser o número de arestas da base, porque de cada aresta sai uma face. No caso aqui é um triângulo, de cada lado sai uma face, 3, mais a base, nós teremos 4, né? Nesse caso aqui. Então, o número de faces de uma pirâmide é sempre o número de arestas da base mais 1. Quantos vértices tem uma pirâmide? O número de vértices da base mais 1, que é o de cima, né? Então, o número de vértices da base vai ter sempre mais 1. O número de vértices da base mais 1. Quantas arestas tem uma pirâmide? Quantas arestas tem uma pirâmide? O número de arestas da base, aqui sai mais uma, sai uma, sai uma. Então, nós vamos ter numa pirâmide o dobro do número de arestas da base. Se a pirâmide for quadrangular, 8. Se for pentagonal, 10. Se for hexagonal, 12. Se for triangular, 6. Tente responder e confira sua resposta. As questões estão de acordo com essa figura aqui. Qual o polígono que representa as faces laterais? Triângulos. Estamos vendo aí os triângulos. Resposta: triângulo. Quantas faces ela tem? Quantas faces ela tem? Ora, o número de faces é o mesmo número de arestas da base mais 1, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai ter quantas faces laterais? 5 faces laterais, mais uma face, que é a base, 6. Qual o polígono que forma a sua base? Um pentágono. Quantos vértices ela possui? 5 na base, mais 1 em cima, 6. Quantas arestas ela possui? 5 na base, mais 5 para subir as faces laterais, 10 arestas. Como é o nome dela? Pirâmide pentagonal. Planificação. A planificação é eu ver uma caixa aberta com todas as indicações das dobras. Estou vendo aqui
uma caixinha aqui aberta e todas essas arestas aqui são as indicações esses segmentos são as indicações das dobras. Nós estamos vendo aqui que isso é uma base e aqui a outra base, que é composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é um prisma hexagonal. Planificação do prisma hexagonal. Quantos prismas quais os prismas que estão representados aqui? Então, a gente olha para essa planificação, vê aqui que a base dela é um quadrado, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 faces laterais. Então, é uma pirâmide quadrangular. E aqui eu tenho uma pirâmide triangular. Pirâmide quadrangular, pirâmide triangular. Quais os prismas estão representados abaixo? Que prismas são esses? Aqui eu estou vendo uma base triangular, outra base triangular. E os 3 lados, as 3 faces laterais. Isso aqui é um prisma triangular. Prisma triangular. E aqui está com a cara de cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, as 2 bases, tá vendo? E aqui, as 4 faces laterais, tudo igual. Isso aqui é um prisma regular de base quadrangular, que é o famoso cubo. Um prisma especial chamado cubo. A gente vai ver isso aqui mais detalhadamente, porque ele é realmente um sólido especial, chamado hexaedro. A gente já sabe que ele tem 3 faces, as faces são iguais, ele é um prisma regular. O que é um prisma regular? É um prisma reto, cujas bases são regiões poligonais regulares. Prisma regular de base quadrangular é um prisma reto cujas bases são regiões poligonais regulares de formato quadrado. A gente vai estudar isso detalhadamente. Um poliedro especial chamado pirâmide. Então, estamos dando ênfase ao cubo e à pirâmide. É um tetraedro, tetra, 4 faces, tetraedro. Esses sólidos são conhecidos como poliedros de Platão, que a gente vai estudar, como eu disse, detalhadamente depois. Então, eu tenho aqui esses 2 sólidos especiais. Agora, observe essa figura. É uma figura de uma pirâmide. Quantos vértices nós temos aqui nessa pirâmide? Quantos vértices? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque eu tenho 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, 6 vértices, mais um aqui, 7 vértices. Quantas arestas? 6 na base e 6 subindo, são 12. Quantas faces? 6 laterais com uma de baixo, com a base 7. Formato da base. O formato da base é um hexágono. Formato das faces laterais, triangular, porque toda pirâmide tem face triangular. O nome da figura, pirâmide hexagonal. Observe a figura e responda. Observe a figura e responda. Quantos vértices tem essa figura? Quantos vértices tem? 12 vértices. Quantas arestas? 18 arestas. Quantas faces?
8 faces. O formato da base é um hexágono. Formato das faces laterais retangulares. O formato é um retângulo. O nome da figura: prisma hexagonal, regular, reto e convexo. Então, no início você tem o número das páginas com os exercícios para serem resolvidos.